Olha que legal, eu estou de volta nesse bloco para trazer uma entrevista maravilhosa. Eu vou chamar de Viviane Diniz, uma mãe atípica que trouxe um garotinho hoje para homenagear o nosso programa, o nosso público, o nosso telespectador. Porque hoje, dia do autista, dia do autismo, dia em que nós lembramos, né, os autistas, as pessoas que têm autismo. A gente trouxe a Viviane para poder falar sobre essa criança maravilhosa. A Viviane, que é uma das mães atípicas mais conhecidas aqui do município de Cacoal. Viviane, representando todas as mães, e eu sei que você tem essa autoridade, seja bem-vinda ao programa. E você é gente daqui, né, de Cacoal, tudo bem? Maravilha, tudo bem. Uma boa tarde a todos. Fala. Ele é imperativo. É um pouco. Esse um pouco é até quanto? Até o momento ele ainda não tem nenhum diagnóstico de hiperatividade, né? Mas normalmente o autismo não vem sozinho. Normalmente ele vem acompanhado de alguma comorbidade. Então é mais ou menos assim que funciona, né? E no caso, como é que foi que ele tem que idade? Hoje o Augusto está com 5 anos. Deixa a mamãe falar. O Augusto está com 5 anos e o diagnóstico dele foi aos 2 anos de idade. Mas esses primeiros 2 anos, Viviane, como foi? De que maneira vocês lidaram com essa situação? Porque foi o desenvolvimento dele ali, vai começar a andar, engatinha, nasceu. O público que está em casa quer saber como é que descobre nos primeiros 2 anos. Como que descobre, né? Na verdade é um terror. Quando ele era bebê, eu sofri uma frustração, porque ele não olhava quando ele mamava. Mas eu não tinha informação que isso poderia ser uma questão a ser tratada, né? Então, todas as mães tinham aquele romantismo com a maternidade. Eu falei, não está acontecendo comigo. Mas ele não correspondia o olhar? Não correspondia o olhar, ele não interagia, ele foi um bebê que demorou para sorrir. E eu ficava intrigada, mas tudo bem. E o que aconteceu foi a fala, né? Ele já estava com mais de 1 ano e não vinha a fala, eram umas palavrinhas soltas e depois aquilo já se perdia também. Alguma coisa atípica, falta de concentração? Ele era uma criança muito doce, muito amorosa, mas ele já tinha algumas peculiaridades, né? Por exemplo, se escurecia, ele tinha que estar em casa. A comida? A seletividade absoluta. Arroz, feijão e alguma coisinha? Não aceitava nenhum tipo de fruta, muito seletivo. As pessoas, eu era muito julgada que eu não dava comida para ele, porque ele não se alimentava bem, então era só um tipo de comida por vez. O José está mostrando como é a vida dele. Ele fala em segunda pessoa. Olha só que interessante. José Augusto, no Augusto caso. José. Augusto José. E ele se refere a ele mesmo como José. Né? Estamos treinando em terapia, logo vai dar resultado. Então, o que acontece? Atraso na fala, levamos aos pediatras renomados, inclusive, e o que eles falavam era que está tudo bem, ele tem até os 2 anos para falar. Isso não é verdade. Tá? No cartão de vacina do SUS, existe lá os marcos de desenvolvimento que cada criança deve alcançar. E tem gente que fala mal do SUS, mas é realmente um programa maravilhoso do governo federal. Tem tudo que nós precisamos, né? Só que é muita gente no país para ser atendido pelo SUS. Exatamente. E lá estão as orientações, mas nós não temos a cultura de olhar essas orientações, né? Então, mães, dá uma olhada como está o desenvolvimento do seu filho, conta quantas palavrinhas ele está falando, né? O que também não é regra. Tem crianças com autismo que falam. Eu falo pra caramba, por exemplo, né? Exatamente. Eu tenho um grau de autismo, mas eu falo muito, o tempo todo, inclusive, né? O tempo todo eu falo, eu converso sobre qualquer assunto, eu interajo, eu faço amizade fácil, eu sou sociável. O contrário de muitas pessoas que têm autismo, né? Então, assim, mas a mãe, ela já deve ter notado algum comportamento atípico no seu filho. Então, é o momento de você procurar um profissional capacitado. Porque ele é muito sozinho? Ele gosta de ficar sozinho? Tem os momentos, mas ele sempre vai preferir estar sozinho, né? Ele brinca já em grupo, com as terapias, com a intervenção melhorou muito, né? Mas ele é muito interessante, ele se retira do meio e fica bem ali, tranquilo. Sozinho. Tranquilo. Então, quer dizer, a solitude para ele faz bem. Faz bem.
né? Ele brinca muito, ele interage também, é menos que os pares típicos, né? Mas já melhorou muito, a interação dele já melhorou muito. E com as terapias, né? Por isso que eu sempre falo. A gente precisa falar sobre preconceito. Preconceito. A gente precisa falar. Precisa. Com 2 anos de idade, você constatou que vocês, eu vou dizer vocês, e apresenta seu esposo para mim, por favor. Jura, já aproveita e já mostra esse moço aí, que eu já vi que ele deve gostar de comer as mesmas coisas que ele. Arroz, feijão e ovo frito. Apresenta para mim o seu esposo, qual é o nome dele? Enoildo José, meu marido, meu parceiro, companheiro de vida. Era isso, né? Que eu ia perguntar agora, viu, Viviane? A parceria de vocês, quando vocês começaram a sofrer um afastamento, um preconceito, né? O José, você, como é que vocês se comportaram? O que vocês pensaram? As pessoas não aceitavam, apesar de repararem muito o comportamento atípico dele, de atribuir sempre aos pais a culpa, as pessoas falavam para mim que não, tá tudo bem. Então, assim, foi eu e ele e o José contra o mundo. Né? Contra o mundo. Contra o mundo. Mas essa mãe atípica que você se tornou, você classifica ela ou define ela de que forma? Que pessoa você se tornou depois do Augusto José? Eu conheci o mundo das deficiências. Das necessidades das também? Das necessidades. Eu me senti um pouco hipócrita, né? Mas isso não é mundo de falhas, é mundo de necessidade e deficiência, Exatamente. Que não significa falha. Não significa falhas, porque antes eu não olhava a pessoa com deficiência, eu sabia que ela existia. E quando eu me deparei com o diagnóstico do meu filho, comecei a frequentar o Cernic, as clínicas de tratamento, eu vi que eu vivia em uma realidade paralela. As noites são as mesmas coisas? Você tem outros filhos? Não, ou não? Eu tenho só ele de filho. Pela experiência que você compartilhou, nos lugares onde você andou, o José pode falar daqui a pouco também, mas como é que são as noites, como é que são os dias, os passeios, a papinha? A rotina. A rotina. É tudo mais intenso, né? Intenso. O autismo, ele é uma torna palavra tudo que mais define intenso. bem. Mas o diagnóstico do Augusto José, ele veio para nos libertar. Tá? Então, muitas famílias aí estão com medo do diagnóstico. E o que eu tenho para falar para vocês é o seguinte. Vão em busca do diagnóstico do seu filho. Não se preocupe com o nome. É o medo. Tem gente que tem medo? É o medo. O que significa o autismo para você hoje? O autismo, ele significa uma vida de aceitação. É uma palavra boa. Para mim significa uma vida de aceitação. Não adianta enfrentar um autista, né? Não adianta, você precisa saber lidar com ele. Porque o comportamento do meu filho hoje é outro. Nós sabemos lidar com as dificuldades dele. Inclusive, nós nos identificamos, né, como pessoas com várias características do transtorno do espectro autista. Deixa eu falar com o José rapidinho. Me trouxe libertação. Falar com o José rapidinho, que está assistindo a gente. Inclusive, o Augusto José foi lá falar com ele agora. José, conta para mim, é seu primeiro filho? É meu primeiro filho. E vem esse moço especial, posso chamá-lo assim? Pode. Vem esse moço especial. E aí, como é que foi? Qual foi o impacto? Porque a mãe, ela está ali mais próxima, mais calorosa. Mas e o pai, que tem que sair, trazer o sustento, é o provedor? E nós, como cristãos, sabemos qual é a função do marido, né? Profeta, protetor, né? Provedor, né? Sacerdote da casa dele. Ou seja, você tem tantas funções e de repente descobre que precisa desempenhar mais uma que você não tem conhecimento algum. Como é que ficou? Olha, foi, a princípio, deu aquele baque assim, né? Então a gente se esforçou a buscar cada vez mais informações para poder prover para ele uma qualidade de vida sempre melhor e poder ser aquele melhor auxílio, né? Para que ele venha a se tornar uma pessoa de bem, uma pessoa que consiga aquela independência na sociedade, para que no futuro, quando nós não estivermos mais aqui, ele tenha a sua independência. Vocês estão treinando ele para isso. É isso aí. É isso. Viviane, obrigado, viu, Zé? Posso chamar você assim? Pode. Gostei, o nome do meu pai. Zé, é tão bonito de falar, não é? Ô, Viviane, gente daqui, né? É gente nossa aqui, vocês. Viviane, você se tornou uma das militantes mais ferrenhas em prol da causa autista aqui no município de Cacoal. Como é que isso aconteceu? Na verdade, assim, eu contribuo mais de forma direta.
né? Quando a gente está na clínica, Você na tem uma igreja. formação, inclusive, né? Que atua nessa área, pelo que eu fiquei sabendo. Não, eu tenho... Não, eu digo, você tem uma atuação com gente que tem formação nessa área. Ou seja, você está atuando ali de perto, próximo, você vai à clínica, você vai à escola, você visita, você participa da atuação dele no dia a dia do Augusto José. Sim, o José, eu sou a guardiã dele, número 1, né? Sim. Porque eu trabalho, eu usufruo do direito que a lei me dá, que é uma carga horária reduzida, e mesmo antes disso, eu que sou ali a guardiã dele em todos os tratamentos, em todas as clínicas. Então, aí, nesse momento, a gente consegue ter um contato com as mães. Nós temos uma rede de apoio muito grande, né, que é o grupo... Só aqui ou é em Rondônia? Cada cidade tem a sua, e né? vocês conversam com todas essas pessoas? Conversamos, nós nos ajudamos. Eu fui muito acolhida, né, pelas mães atípicas de Cacoal. Ali a gente se entende. Não adianta a mãe atípica gastar saliva com uma mãe típica, porque ela raramente vai te entender. Então, se você está entrando nessa jornada agora, ou se já está nela há algum tempo, está se sentindo sozinha, nos procure. Nós temos ali a Bruna, nós temos a Lorane, e várias outras mulheres ali de fibra, militantes, e que estão prontas para nos dar orientação. Alguém vai casar, se Deus quiser, com Augusto José, a gente Amém. espera isso. Para quem é casado com um autista, deve ser uma dificuldade muito grande. Você já procurou identificar para ver se o Zé grandão lá, se ele não tem um pouquinho de autismo, ou alguém da sua família, para poder, né, o Augusto José ter nascido com o espectro do autista? Então, eu acredito que eu e ele, nós Vocês dois... dois têm também sim, um grau quando leve? eu digo que a gente ainda não conseguiu ter o diagnóstico clínico, né? Mas quando a gente descobriu o Augusto, autista, com autismo, nós observamos em nós diversas características, inclusive foi quando eu me aceitei de fato como pessoa, porque a vida toda eu era apontada como a diferente, a enjoada, Cita uma diferença sua. cheia de peculiaridades, sabe? E quando eu descobri o autismo, eu falei, é isso! Qual é a Essa principal é a minha diferença questão. sua assim, no dia a dia? Algo que é atípico. Algo que é atípico é ressaca social. Eu nunca bebi, não sou dessa área, né? Mas toda segunda-feira ali eu estava com um esgotamento tremendo. E eu falava, eu estou ruim, né? Quem bebia não ficava tão debilitada como eu. E com o autismo eu descobri que o nome disso é uma espécie de ressaca social, porque durante o final de semana há uma interação com pessoas num volume muito grande, e aquilo me esgotava ao extremo, e eu tinha a necessidade de me isolar. Então, até hoje, né, quando eu participo de algum evento, final de semana, eu preciso tirar um dia exclusivamente para ficar em casa, para ficar ali sozinha, me regulando, né? E o meu marido e o meu filho, nós três somos iguais. Nós não aguentamos um volume de interação tão grande, porque a gente desregula, né? A gente chama isso de desregulação. Então, a gente fica estressado mais facilmente, muda a questão da nossa alimentação. O humor muda. O humor muda. Então, quando nós descobrimos o autismo, nós aprendemos a lidar com o José. Então, a gente já olha para ele e já vê, olha, ele precisa se retirar. Solitude. Solitude. Então, assim, não importa onde a gente esteja, ele mudou o comportamento, a gente tenta acalmar ele, se não conseguiu, a gente retira ele e já leva para casa. Então, assim, para ser um autista autêntico, né, você precisa ter coragem de encarar as suas limitações e lidar com aquilo da forma mais natural possível. Nós temos um centro de referência hoje especializado em autismo aqui no nosso município. Tem. O Augusto José é atendido lá? Ele é atendido pelo Cernic. Pelo né? Cernic. Ele começou o tratamento há 3 anos, ainda não tinha o centro. O Cernic é a grande referência, né? o Esse Cernic centro é acolheu novo, ele. né? Inclusive Isso. é A partir de recente. então, o centro não matricula mais crianças com autismo. Isso. Agora é tudo direcionado ao centro, mas ele permaneceu no Cernic porque é o lugar preferido dele, do mundo. Você acha que passou informações que podem contribuir para a sociedade que assistiu a gente agora, Viviane? Você acha que conseguiu transmitir através da entrevista? Porque eu não sei entrevistar, eu consigo bater papo e falar sobre um determinado assunto.
o autismo sempre mexeu muito comigo, sempre me incomodou. Esse menino é esquisito, esse menino é estranho, esse menino fica esfregando mão, gesticulando, gosta de ficar sozinho, não gosta de movimento, não gosta de saída, barulho, essas coisas. Então, a gente acaba sendo taxado, rotulado e muitas vezes isolado. E eu trabalho com comunicação, por incrível que pareça, para mim sempre foi tudo mais difícil. Mas e para o Augusto José, o que você está buscando fazer para que não seja assim um caminho permeado com tanta dificuldade? O primeiro é a aceitação. Então, nós não escondemos o autismo, nunca escondemos, sempre foi muito um conselho para exposto. quem está assistindo a gente? É um conselho. Exponha. Exponha, porque ele precisa tratar isso da maneira mais natural possível. Porque quando você se conhece e você se permite, não tem preconceito que te derrube. Porque nós não vamos conseguir mudar a sociedade, apesar de que nós lutamos para isso. Exato. Então, assim, se reconheça como indivíduo, aceite o diagnóstico e lute. Porque o desenvolvimento do meu filho é incrível. E isso eu tributo toda a honra e glória a Deus e aos profissionais que Ele colocou nos nossos caminhos, né? Então, assim, não negue o diagnóstico do seu filho, não retarde o tratamento dele por preconceito, ou porque você tem muita fé em Deus, porque Deus, Ele é Pai. Mas Ele permite que nós passemos por diversas situações. Vontade permissiva, Vontade permissiva, é o ciclo natural da vida, isso é genética. E como você vai lidar com isso é que vai definir o tipo de cristão que você é. Então não negue... E de caráter também? E de caráter. Não negue o tratamento para o seu filho, aceite o diagnóstico e ensine as pessoas a lidarem com isso. Né? Nós estamos aqui falando para a maioria adultos. Exato. Mas o que você tem falado sobre o autismo para o seu filho em casa que não é autista? Como você tem conduzido a educação? Que tipo de informação você passa para ele? Como o seu filho vai tratar uma criança autista lá na escola? Então, essa é a chance de nós construirmos uma sociedade pautada na informação. Primeira coisa, o Augusto José não é diferente. O Augusto José não tem problema. Não, o Augusto ele não José tem é problema. autista, só isso. Quem tem problema é quem não consegue entender, né? Eu penso assim, que é isso que nós temos que passar para a isso. sociedade, né? O preconceito começa quando nós queremos tratar diferente. Exatamente. Ou bem demais ou mal, né? Ou seja, a autocomiseração não vai ajudar, Não. né? Nós não podemos ter, e preconceito muito menos, né, Viviane? Muito menos, porque cada indivíduo, ele é diferente. Deus fez cada um conforme a vontade dele. Então, nós temos que entender que as crianças com autismo, ela é um ser humano. Então, um autista não vai ser igual ao outro. Por exemplo, meu filho não gosta muito de falar. Você já gosta muito de falar. Gosto muito. Então, o autismo ele é um espectro, ele é muito amplo, ele é muito grande. Então, assim, quando eu suspeitei que ele tinha autismo, eu comecei a pesquisar na internet e eu já descartava. Não, ele não é autista porque ele não gosta de comida seca, ele gosta de comida molhada. Então, isso não é regra. Não. Né? Existem aí 3 grandes áreas que são afetadas pelo autismo, que é a comunicação, a interação social e os interesses restritos. Exato. Então, esses são os 3 pilares no qual é constituído um diagnóstico. Mas quem vai dar esse diagnóstico é um profissional adequado, né? Então, você, mãe, que sente alguma diferença no comportamento do seu filho, vá em busca de ajuda profissional, porque você precisa aproveitar, né, ali que o cérebro dele está molinho, a gente fala de neuroplasticidade cerebral, para que ele construa ali novas sinapses e que ele consiga ali desenvolver no seu potencial máximo, porque é como o meu marido falou, a gente se preocupa quando nós não estivermos mais aqui. O que será dos nossos filhos? Exatamente. Gente daqui, a Viviane Diniz, eu reduzi o seu nome assim, né? A Viviane Diniz, o José e o Augusto José estiveram aqui com a gente nesse programa maravilhoso, nesse bloco do programa, e eu quero agradecer. Muito obrigado por vir, por somar, por trazer essas informações para a gente, informações peculiares de uma mãe atípica que lida todos os dias com dificuldade, com exclusividade, que legal, né? E com uma criança que ele é lindo, eu achei ele tão bonito, tão vivo, tão feliz, ou seja, está muito bem cuidado, né? Graças a Deus. Obrigada.
pela abertura de fala. Informação é vida. Eu espero que não seja só essa vez, viu, Viviane e José que estão aqui. Eu espero que não seja só essa vez, eu espero que a gente consiga trazer vocês outras vezes aqui, para que a gente possa esclarecer mais algumas coisas que forem sendo descobertas, esclarecidas, evidenciadas na vida do Augusto José, para ajudar outras pessoas. Nós estamos à disposição, assim como as mães atípicas de Cacoal também. Já temos aqui uma comunidade grande de autistas adultos, né? Pessoas com autismo adultos. Sim. E nós estamos sempre à disposição para passar informação, e sempre com o intuito de melhorar a qualidade de vida das nossas crianças. E adultos também. Que show! Gente, Viviane Diniz falou comigo, o Augusto José presente, o José Pai também aqui comigo, ao vivo, aqui no nosso programa. Deus abençoe você e a sua família. Família, você já sabe, é tudo. E a gente trouxe esse depoimento maravilhoso hoje, nesse dia tão especial, em que nós lembramos, né, os autistas aqui do nosso município. Já já eu estou de volta, fica ligado aí.